Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a Guerra dos Farrapos, também conhecida como Revolta dos Farrapos ou Revolução Farroupilha. Essa foi a revolta do período regencial que ocorreu no sul do país, mais especificamente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, no período entre a regência do padre Antônio Feijó e o Segundo Reinado. Ela aconteceu entre os anos de 1835 e 1845, se configurando como a mais longa das revoltas e, contraditoriamente, a menos sangrenta. Isso pode ser explicado pelo fato de que essa foi uma revolta mobilizada pela elite, os grandes proprietários de terra. Justamente por isso, o termo farrapos não faz muito sentido, já que os mentores dessa revolta não se vestiam de forma esfarrapada. Esse termo era apenas uma forma pejorativa de designar os grupos liberais com ideias exaltadas. Agora vamos entender melhor essa importante revolta, que até hoje é lembrada pelos gaúchos durante a Semana Farroupilha. A Guerra dos Farrapos foi organizada pela classe dominante gaúcha, os charqueadores e estancieiros. Nessa época, o principal produto do Rio Grande do Sul era o charque, que era vendido para o resto do Brasil. Mas os impostos do charque gaúcho eram bem maiores do que os que vinham do Uruguai e da Argentina. Por isso, a indignação dos charqueadores em relação a essas taxas foi um dos motivos para a revolta acontecer. O imposto cobrado sobre o gado que circulava na fronteira Brasil e Uruguai também deixava os estancieiros insatisfeitos. Além disso, a falta de autonomia política na província foi outro fator que desagradou a elite, já que no Rio Grande do Sul circulavam várias ideias liberais. Eles queriam poder eleger seu próprio presidente da província, que naquele período era escolhido pelo governo. A Revolução Farroupilha foi preenchida por diversos conflitos. O primeiro deles ocorreu no dia 20 de setembro de 1835, tendo o nome de Tomada de Porto Alegre. Houve em torno de 200 cavaleiros que se estabeleceram nos arredores da capital. Seu líder foi Bento Gonçalves, que obrigou as forças de Portugal a deixarem a região. Teve também como objetivo buscar uma posição conciliadora com o governo imperial, convidando um novo presidente, que pudesse apoiar os farrapos. Já o segundo conflito teve início em 1836. Foi denominada de Batalha do Ceival, localizada em Candiota. A Batalha do Ceival foi um conflito militar em que os farroupilhos venceram o exército imperial. O conflito foi liderado por Antônio de Souza Neto. O conflito se estendeu até o dia 10 de setembro do mesmo ano, como um dos maiores feitos dos farrapos, a proclamação da República do Rio Grande do Sul. Bento Gonçalves foi preso na Bahia após declarar a independência da República de Piratini, mas não ficou por muito tempo, porque com a ajuda dos baianos conseguiu fugir nadando, quando estourou a revolta da Balaiada, e voltou para o Rio Grande do Sul. Com os revoltosos, conseguiram proclamar a República Juliana em Santa Catarina em 1839. E, para finalizar, eu vou falar sobre um conflito que ocorreu após a Guerra dos Farrapos, mas tem essa guerra como consequência, chamado Massacre de Porongos, que foi quando os escravos que lutaram na revolta farroupilha, visando em sua liberdade prometida, que não ocorreu, resistiram contra o devolvimento deles aos seus senhores. Porém, infelizmente, essa resistência terminou em uma chacina de mais de 100 escravos por causa da traição do general David Canabarro, que armou uma emboscada contra os negros, facilitando a entrada das tropas de Dom Pedro II, havendo assim o massacre de vários escravos na região de Porongos. Dessa forma, em 1845, após vários conflitos militares enfraquecidos, os farroupilhas eles aceitaram o acordo proposto por Duque de Caxias, fazendo com que a Guerra dos Farrapos termine. Como o número de mortos aumentava a cada dia e os recursos estavam acabando, não houve outra escolha,
senão a de aceitar o acordo de paz que o governo brasileiro estava oferecendo. Nesse acordo, alguns dos pedidos dos rio-grandenses foram atendidos. Entre eles estavam o charque estrangeiro sendo taxado em 25%, eliminando a vantagem da Argentina e do Uruguai, a anistia de todos os revoltosos, ou seja, todos os farrapos receberam perdão total de seus atos, sendo assim algo muito vantajoso para eles. Que os militares farrapos se juntaram ao exército imperial brasileiro e mantiveram suas patentes. Que os escravos que lutaram teriam sua liberdade garantida e que os gaúchos poderiam escolher seu presidente da província. E bom, esse acordo ficou conhecido como a Paz do Ponche Verde, assinada pelo presidente da República Rio-Grandense Gomes Jardim e pelo Duque de Caxias, em 28 de fevereiro de 1845. Entretanto, de acordo com alguns historiadores, apenas os 3 primeiros pedidos do acordo foram atendidos pelo governo. Muitos escravos continuaram sendo escravos e, além do mais, o poder nacional continuou escolhendo o presidente de sua província, independentemente dos moradores locais. Outro ponto importante a ser ressaltado é que a revolta dos farrapos não era abolicionista, logo, não tinha ideais contra o trabalho escravo, contando apenas com alguns farrapos desejando tais superações. Algumas provas disso são, por exemplo, o farrapo Bento Gonçalves, possuindo 53 escravos antes de morrer, e o jornal da época O Povo, que mostrava propagandas de vendas de escravos, o que enfatizava ainda mais a prática escravista da época. Além disso, houveram escravos que foram vendidos pelo Uruguai, e o dinheiro adquirido foi usado na revolta. Os farrapos, então, usavam escravos de rivais para guerrearem, com a proposta de serem libertos, como já foi dito anteriormente. Eu vou falar de algumas curiosidades sobre a Guerra dos Farrapos e consequências dela. Existe uma cidade no Rio Grande do Sul chamada Bento Gonçalves, que foi em homenagem a um dos líderes da revolta, Bento Gonçalves, e outra chamada Caxias do Sul, que foi em homenagem a Duque de Caxias. Existe uma frase bem famosa que representa bastante essa guerra, que diz assim: essa foi uma guerra que os gaúchos perderam, fingem que empataram e comemoram como se tivessem ganho. E, na época da guerra, Porto Alegre não apoiava a revolta. Ela era leal ao Império. Tanto é que, no brasão da cidade de Porto Alegre, tem escrito que ela é uma cidade leal e valerosa. Mas ela comemora a Semana Farroupilha, que é o grande evento cultural tão importante para os gaúchos, em que há vários shows, acampamentos, desfiles em homenagem aos líderes da revolta. E essa data do 20 de setembro é tão importante para esse estado que é feriado lá, e essa data é citada até no hino gaúcho, na parte que diz que o 20 de setembro foi o precursor da liberdade.